Olá, meu nome é Thaís, eu sou enfermeira no IFMG Campus Ouro Branco. Hoje vamos falar de um tema muito importante, a saúde mental no ambiente escolar. Para isso, estamos com a presença da psicóloga Patrícia Dias Castro, do IFMG Campus Ouro Branco. Thaís, muito obrigada por esse convite, para a gente poder falar de um tema tão importante que é a saúde mental na escola. Patrícia, para iniciarmos nossa conversa, quando falamos de saúde mental no ambiente escolar, do que exatamente estamos falando? Bem, para a gente falar de saúde mental, vamos primeiro no conceito de saúde, né? Saúde é um bem-estar biopsicossocial. Então, a pessoa bio, né? Estar bem fisicamente. Então, o corpo tem que estar funcionando de acordo com o que a pessoa precisa vivenciar no seu dia a dia. Socialmente, a pessoa tem que ter as condições necessárias para poder se desenvolver. E o bem-estar psíquico é ter as condições psíquicas de estar funcionando, né? A pessoa conseguir identificar as situações do dia a dia e responder a elas, obviamente, respeitando o seu tempo, né? E aí, cada uma dessas questões, elas têm uma forte presença nessa questão também da saúde mental, né? Por exemplo, quando a gente pensa nas situações sociais, né? Como que a gente vive hoje em dia, vamos pensar, nós vivemos num país extremamente desigual, né? Onde muitas pessoas não têm as condições necessárias para o mínimo, né, de sobrevivência. Então, se a gente pega uma situação como essa, por exemplo, e como que a gente vai exigir que um estudante que tenha uma condição social mais limitada, e aí, por exemplo, às vezes os pais desempregados, ou numa condição de moradia precária, ou às vezes até sem moradia, e aí como que essa pessoa vai ter uma condição para poder estar estudando, né? Porque o objetivo da escola é realmente o aprendizado. Então, a condição social vai afetar diretamente a questão psíquica, né? Porque uma pessoa nessas condições de vida, onde ela não tem o básico necessário, isso vai afetá-la psiquicamente e ela não vai se sentir, não vai estar pronta, né? Para poder sentar numa sala de aula, prestar atenção na aula, fazer os exercícios, porque realmente essa condição social vai estar afetando. O mesmo acontece caso a pessoa tenha algum problema físico, né? Vamos pegar uma pessoa que está com alguma condição de dor prolongada. Ela também não vai ter condições para sentar na sala de aula, prestar atenção, poder desenvolver os exercícios, né? E o mesmo acontece caso ela não esteja bem psiquicamente. Vamos imaginar uma pessoa que está em sofrimento, às vezes por uma questão, teve uma briga na família, né? E é um aluno, está triste com isso, os pais brigaram, então também ele não vai ter as condições psíquicas para sentar na sala, prestar atenção na aula e conseguir desenvolver esse aprendizado. Por isso que a questão da saúde mental é tão importante no processo do ensino e aprendizagem. E quais são os sinais, de adoecimento psíquico que os estudantes apresentam, que nós, profissionais dentro da instituição, devemos ficar atentos? Bom, então, primeiro vamos falar um pouquinho para a gente entender a diferença entre os sentimentos, as nossas emoções, e quando elas deixam de ser funcionais, quando elas deixam de estar dentro de um padrão mais comum, que a gente chama de normalidade, né? Então, sim, durante situações da nossa vida, a gente sente várias coisas, né? Vamos, por exemplo, estou vivenciando um problema na família, né? Alguém da família está doente e eu estou preocupada. Então, sim, diante de um adoecimento na família, é normal eu ficar preocupada, eu fico triste, eu fico um pouco angustiada, porque não sei, né, o que vai acontecer com essa pessoa. Então, esse não saber o que vai acontecer
causa essa angústia, né? Então, até aí, está num nível normal, né? Que normal quer dizer o quê? Apesar de eu estar preocupada com todos esses sentimentos, eu consigo produzir. Eu consigo chegar na sala, eu presto atenção, de vez em quando eu vou dar uma voadinha, né? Nossa, mas fulano tá lá, será que ele conseguiu fazer aquele exame que ele precisa? Aí depois, nossa, não, eu estou aqui na aula, deixa eu prestar atenção. Então, apesar de ter, né, assim, alguma mexida ali no dia a dia, mas eu ainda estou funcional, tá ok. Agora, a gente tem que, é importante a gente prestar atenção nos sinais quando essa questão passa a ser mais intensa, né? Então, assim, eu estou na aula e mais da metade da aula eu não consigo prestar atenção, né? Eu não consigo seguir uma linha de raciocínio porque eu estou o tempo inteiro voltando para esse problema, para essa questão, para esse sentimento. Então, esse sentimento, essa emoção, esse meu estado emocional está começando a tomar conta da maior parte do tempo do meu processo de aprendizagem. E é importante também a gente identificar que essas questões elas têm que acontecer em áreas diferentes da nossa vida, para a gente poder começar a considerar que isso é um mal-estar maior, né? Então, um momento ou outro que eu desvio da aula não quer dizer que eu esteja assim disfuncional, não. Se isso acontece mais vezes, aí sim. Isso vale para qualquer sentimento. E aí eu acho importante a gente pensar que a gente está vivendo uma era de muitas informações, muito acesso à informação, mas muitas vezes a informações de forma rasa, né? Não tem como a gente aprender sobre um transtorno mental num vídeo de TikTok de 1 minuto, né? Então, essas informações rápidas, às vezes rasa, um processo até que a gente chama de psicopatologização da vida, né? Que aí tudo começa a ser chamado como um transtorno mental, isso não tem contribuído para a saúde mental e também tem trazido algumas questões que prejudicam pessoas que realmente têm algum tipo de transtorno mental, né? Porque, assim, uma tristeza é diferente de depressão, né? O que a gente chama de depressão é um transtorno depressivo maior. Isso é uma doença, né? Assim, é um transtorno mental, que é diferente de tristeza. Tristeza a gente sente, né? Quando a gente leva fora do namorado, sim, a gente vai ficar triste, né? Principalmente, você gosta, a relação está indo bem. Levou fora, normal ficar triste. A questão é quando isso começa a se ampliar demais. Então, professores, né, técnicos administrativos, pais que estejam vendo esse vídeo, o que é importante a gente prestar atenção? Alterações no sono, alterações na alimentação, seja parar de comer ou comer muito pouco ou comer muito, né, dando preferência a alimentos mais gordurosos, mais açucarados, né? Quando o adolescente está muito irritado, é muito comum para crianças e adolescentes que ainda estão aprendendo a lidar com o universo emocional, que eles fiquem irritados, porque não sabem ainda nomear muito os sentimentos, né? Então, a irritabilidade é um sinal importante, começar a se isolar, alterações no comportamento, porque, por exemplo, às vezes é aquele aluno que é mais quietinho e, de repente, ele virou o falador da turma e não para quieto, e é um comportamento muito diferente do que ele tinha. Do mesmo jeito que aquele aluno que é mais extrovertido, conversa com todo mundo, começa a se isolar, ficar no cantinho. Então, também são sinais que a gente preocupa. E no seu dia a dia, quais são as principais demandas que os alunos trazem para você? São várias. O universo adolescente é um universo muito intenso, né? Justamente porque tem a parte hormonal, óbvio, né? Então isso tudo mexe muito, mas tem também o momento, porque o adolescente é a fase entre a infância e a vida adulta, né? Então, quando é criança,
a pessoa simplesmente reproduz aquilo que pai e mãe manda, né? Segue muito aquela rotina gerada pelos pais. O adolescente, ele vai começar a entrar no mundo, né, mais separado de todas essas orientações dos pais. Não quer dizer que eles começam a agir totalmente contrário. Não, não é isso. Eles começam a dar os primeiros passos autônomos em busca do que eles vão fazer da vida. Então, é comum começar a pensar um pouco diferente, a conhecer outras realidades, né, fazer outros amigos, novas ideias. Então, isso tudo é muito intenso. E com esse universo que de extrema conhecimento, né, que eles podem ter conhecimento em muitos lugares, a gente tem percebido que muitas vezes a gente adulto tem deixado de orientá-los com coisas que para a gente parece básica, mas para eles não é. Né? Então, muitas vezes eles se sentem um pouco perdidos, né? Uma queixa muito comum é com relação à escolha profissional, uma angústia com relação a esse universo novo que se apresenta para eles, né? Desavenças com a família, justamente por esse processo, né? Que eles estão começando a dar os primeiros passos de autonomia, e a família está tendo alguma estranheza com relação a isso, e aí administrar tudo isso às vezes é um pouco complexo, relacionamento entre eles, e aí é importante, eu vou fazer um adendo grande aqui agora, a gente considerar que a gente até hoje está enfrentando as consequências da pandemia, né? A turma que chegou agora, porque nós estamos em 2025, é uma turma que pegou a pandemia justamente naquele momento educacional de transição do Fundamental 1 para o Fundamental 2. E essa transição ela é muito importante no desenvolvimento e principalmente no desenvolvimento das relações sociais, porque é quando o estudante sai daquele momento que ele tinha só uma professora, as coisas eram regidas por uma pessoa só, um ambiente mais familiar, né, para um ambiente onde são vários professores, alunos novos, por exemplo, a nível de Ouro Branco, né, e algumas outras cidades pequenas, cidade grande acontece também. Mas muitas vezes é onde ele sai da escola, aquela escola que ele estudou desde criancinha, né? Então tem também essa troca de escola. E foi justamente nesse momento que eles entram em pandemia. E aí eles ficam trancados dentro de casa durante 2 anos e perdem 2 anos de socialização. Esses 2 anos de socialização é exatamente onde eles iam aprender e desenvolver, né, iniciar o desenvolvimento desse contato com outras pessoas, com outros saberes, outras realidades, e onde começa esse processo realmente da transição, né, de assim, eu ainda tenho muita influência da minha família, mas agora eu vou pegar também influências com outras pessoas, né? E eles não fazem isso, porque ficaram em casa, só com as influências da família, né? E aí, 2 anos depois, eles voltam ao ambiente escolar, e nesse retorno tem que fazer, já 2 anos passados, né? Todo esse processo. Então, é como se tivesse um certo atraso nessas relações sociais, nos aprendizados que deveriam ter tido lá atrás. Então, a gente vem ainda carregando essa consequência até hoje, e sim, isso tudo deságua na escola, né? Então, assim, às vezes a gente precisa fazer uma intervenção, uma mediação nas turmas ou entre colegas, porque se relacionar para eles está sendo algo mais difícil do que era antes da pandemia, né? Então, a gente precisa também dar suporte nessas situações, né? Temos também muitas situações de ansiedade, muita queixa de dificuldade de atenção e concentração. Então, são vastas as queixas. E como que a instituição pode agir para contribuir, né, com a promoção da saúde mental? Então, o ambiente escolar, ele é um ambiente muito importante para o estudante, né? Se a gente pensa na nossa vida,
qual que foi o nosso segundo local de socialização? Foi a escola. O primeiro é a casa da gente, a família, e depois é a escola. E é onde a gente aprende a conviver numa sociedade para além da nossa casa. Então, é um ambiente muito importante e muito significativo, né? Então, a escola pode ser desde o ambiente que vai contribuir muito para essa saúde mental, mas pode também acabar se tornando um ambiente que prejudica muito essa saúde mental. Vai depender muito de como essa escola se relaciona, né, assim, nesse processo do ensino-aprendizagem, com relação ao estudante, né? Porque aquele modelo de escola onde o aluno era colocado só como depositário de saber e tendo que ser uma disciplina robótica, né? Isso é uma escola que não contribui para a saúde mental. Agora, uma escola que ouve o estudante, que compreende a realidade de cada um, das gerações, que respeita os movimentos dos estudantes, já é uma escola que vai favorecer mais a saúde mental. E aqui eu quero fazer um adendo. Quando eu digo que é uma escola que acolhe, que escuta, que respeita o aluno, eu não quero dizer que é uma escola que o aluno pode tudo, que não tem regra e que tem que passar a todo mundo. Não, não é isso. É uma escola que forneça as condições para o estudante aprender, né? Porque o objetivo não é esse. O objetivo de uma escola é o processo do ensino-aprendizagem. Então, é importante que seja uma escola onde o aluno se sinta confortável para poder sentar na sala de aula, aí tem o professor lá na frente, se ele tem dúvida, que ele levante a mão e ele participe da sala, que ele se sinta à vontade para poder tirar uma dúvida, para conversar com o professor depois da aula, para poder fazer amigos, que também é uma fase importante, que ele não se sinta coagido pelos colegas também, aquele processo de os colegas ficam zoando um ao outro, né? Então, onde isso, embora assim, a gente sabe que é um movimento, né, do adolescente, mas uma escola que não lida com isso, realmente não vai ajudar muito, né? Então, quando eu digo que é uma escola que deve ser acolhedora, é nesse sentido, de criar as situações que favoreçam esse processo do ensino-aprendizagem. Patrícia, você acredita que ainda existe tabu ou receio em discutir sobre a saúde mental dentro das escolas? E como que a gente pode contribuir para vencer essas barreiras? Sim, a saúde mental ainda existe muito tabu, né? Porque a gente vem de uma lógica de saúde mental que, claro, já vem sendo quebrada há muitos anos, mas esse muitos anos em termos de desenvolvimento, né, da ciência, ainda é pouco, né? Tivemos uma grande mudança aí a partir da década de 70, 80, mas ainda assim é um tabu, né? O adoecimento mental, tanto que muitas vezes, hoje, 2025, ainda tem alunos que têm muita dificuldade quando a gente começa a falar que a ter contato comigo mesmo, a chegar lá, pedir um atendimento, vamos conversar, porque criou-se, né, essa ideia de que uma pessoa que vai no psicólogo é só uma pessoa que está doente. Não, né? E a psicologia escolar, ela é muito mais ampla. Então, quem está indo lá procurar, quem está pedindo ajuda, não quer dizer que esteja doente, né, que tem algum transtorno mental, e se tiver também, não tem problema, né? Pessoas com transtornos mentais, fazendo os tratamentos necessários, têm uma vida como qualquer outra pessoa, né? Assim, enfrenta desafios diferentes, mas cada um enfrenta desafios diferentes na vida, né? Então, mas eu ainda percebo, sim, muita dificuldade, muita resistência, quando a gente faz encaminhamentos, né? Alguns pais ainda têm resistência,
A gente vê entre os colegas, assim, tipo, um fala que, né, chegou um grupinho lá, eu queria marcar com você. Aí eu pergunto, alguém mais quer? Não, não, eu não preciso, não. Então, assim, né, são situações que acontecem, mas isso a gente vai desmistificando. Aqui a gente está sempre falando sobre saúde mental, sempre que tem oportunidade, na Semana da Ciência e Tecnologia, vira e mexe a gente faz algum evento, a gente faz algum filme comentado, né, justamente para que esse assunto se torne cada vez mais do dia a dia, desmistificado, né, que cuidar da saúde mental é como um cuidado com a saúde física, né? A gente não cuida da alimentação, faz atividade física em prol da saúde física, então, sim, a gente vai num psicólogo se for preciso, a gente conversa sobre assuntos mais pesados, a gente lida com as nossas emoções para ter uma saúde mental melhor. Patrícia, e você tem exemplos de estratégias que podem ser desenvolvidas para contribuir para a promoção da saúde mental dentro das instituições? Várias, várias. Olha eu, gente, estou me achando, né? A gente pode fazer várias coisas e não precisam ser coisas extremamente elaboradas, né? Rodas de conversa são sempre bem-vindas. Trabalhar as temáticas das minorias é sempre muito importante, né? Porque lembrando que o fator psicossocial do adoecimento mental é muito grande, né? E o ambiente escolar, quanto mais igualitário ele for, com menos, vamos bem utopicamente falar, né? Sem nenhum tipo de preconceito, é o ambiente ideal para o processo de aprendizagem, né? Então, filmes comentados são muito interessantes. Algumas atividades, e aí pode ser oficina, ou às vezes numa roda de conversa mesmo, a gente consegue trabalhar com uma educação emocional, né? Porque para a gente lidar com as nossas emoções, é importante a gente conhecer as nossas emoções, né? Então, devido a todo esse processo que eu já falei anteriormente sobre psicopatologização, né? As pessoas têm nomeado as emoções de uma forma distorcida, e isso vai contribuir muito negativamente para enfrentá-las, né? Então, é também uma ação muito interessante. Parcerias, por exemplo, com professores de educação física, né? Porque a atividade física ela é muito importante, momentos de meditação também são interessantes, são muito bem-vindos. Oficinas assim para ensinar os alunos a estudar, né? Também contribui no processo da saúde mental, porque uma vez que ele aprende a estudar, ele vai realmente conseguir isso e vai começar a obter os resultados, e isso vai trazer um ganho de satisfação em termos do bem-estar desse indivíduo. Então, são ações que são possíveis fazer, parcerias externas, né? Às vezes chama um profissional para trabalhar algum tema, e isso. Obrigada. Patrícia, gostaria de agradecer a sua disponibilidade de participar desse bate-papo, e eu espero que esse bate-papo contribua com as equipes para pensar como cada um pode fazer dentro do seu campo para contribuir com a promoção da saúde mental dos nossos estudantes. Muito obrigada pela oportunidade, foi um prazer participar com vocês. Até lá!